vamos começar um tema deveras muito importante. Existe um livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que eu venho fazendo um estudo desse livro. É claro que a leitura do livro é uma leitura livre, né? Não é na mesma proporção da profundidade do Caibar, até porque eu não daria conta. Mas dentro da minha minguada condição, eu venho procurando levantar pelo menos os temas que ele coloca no livro. Hoje será fé e amor. Ele não entrou por esse viés, mas eu vou tomar a liberdade de fazê-lo, conforme está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Existem duas modalidades de fé. A fé humana, é aquela fé que a gente diz, se Deus quiser eu vou conseguir comprar um carro, se Deus quiser eu vou conseguir comprar uma bicicleta, comprar uma casa, enfim. Essa é uma fé humana. Por quê? Porque é voltada às coisas da matéria. E a fé divina, que é endereçada às situações de espiritualização. Aquela fé que a gente roga quando estamos doentes, ou quando estão doentes um dos nossos amigos, familiares, a gente pede a Deus que o cure, mas sem ser cega, nenhuma dessas duas fés. Às vezes não era bom para nós sermos atendidos, daí porque Deus não nos atendeu. Imagina eu, um sujeito bastante materialista, se ganhasse na Mega Sena. Eu destruiria tudo que eu já construí. Colocaria terra abaixo a minha reencarnação. Então, a fé, como está no Evangelho, no Evangelho bíblico, que é o firme fundamento da razão, aí realmente é o correto, porque tem que passar pelo crivo da razão. Aquela fé extremamente cega, ela não é uma fé, é uma crença. E quando a gente não consegue, no geral, a gente se revolta. A fé é mansa, a fé ama, a fé realmente não tem essas condições de atrito, tem resiliência, tem resignação. Então é muito importante a gente já definir de início o que é a fé. A fé faz surgir o amor. O amor nasce da fé. Por quê? Porque quando a gente vai amando as pessoas, as coisas, as situações, nós só conseguimos fazer isso quando temos fé. Se não tivermos fé, não é possível, até porque fé é um mandamento, é um pilar da nossa existência. Então é muito importante a gente ter essa fé verdadeira, essa fé com uma, digamos assim, porção grande de razão. Porque se a gente achar, em regra, que alguém que caiu de avião em alto mar, onde tenha muitos tubarões, a fé vai salvar, é meio complicado. Porque as situações são muito adversas. Nós temos que pedir aí, orar aí, para que ele não sofra no mundo espiritual, para que ele seja bem recebido, essa coisa toda, e não esse apego que se tem. Às vezes a gente vê muito alguns usando a fé, a meu ver, equivocadamente, quando um parente está em estado terminal e nós ficamos, Deus, Jesus, mantém ele entre nós, e o sujeito mal respira em cima de uma cama e a gente está lá. Quer dizer, isso é, na verdade, um grande egoísmo. Não é fé. Fé liberta. Egoísmo prende. Isso é muito importante a gente ter
em mente e ser o nosso guia espiritual, o nosso guia material. Nós precisamos ter essa situação bem presente em nós. A fé gerará o amor. Para que o amor seja um amor puro, não seja um falso amor, ele advirá da fé. E que para a fé ser pura, ela precisa de não ser cega. Eu tenho muita dificuldade com a fé, até porque eu sou cego, né? Então, fica difícil encarar a fé, isso é brincadeira. Acho-me que nós devemos olhar muito, mas muito, as passagens de Jesus, que foi alguém que nos trouxe a fé e o amor. Ele foi brilhante para trazer essas duas características para nós. Foi muito fantástico. Por quê? Porque ele realmente estava conectado com o Pai, com Deus. Então ele era, tanto que, na verdade, ele dizia, eu e o Pai somos um. Ou seja, não é que ele era o Pai, não. As igrejas às vezes confundem que Jesus Cristo fosse Deus. Se Jesus Cristo fosse Deus, quando Deus ficou aqui na Terra, alguma coisa ficou sem comando. Faltaria um Deus em outros planetas. Não é jamais coerente essa possibilidade. Agora, fé é o que Jesus trouxe. Tua fé te salvou. Tua fé te curou. Ninguém chegou até Jesus e falou assim, Jesus, eu estou precisando casar, o senhor arruma aí uma mulher para mim, é isso, estou com fé, sabe, Jesus, de que vindo até o senhor eu vá casar. Ninguém falou isso. As pessoas que o procuraram por dores, por questões espirituais, dores, ou eram os endemoniados, ou eram os leprosos, enfim, todos nimbados de dor. Então, a gente pode ver que aquilo é que é fé. E quando se curavam, Jesus dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, nós temos que já olhar o que nós podemos fazer com a nossa fé. Se não é uma fé material, porque fé material, nós temos que olhar que às vezes elas não serão atendidas, como eu já disse, porque seriam muito más as condições para nós se elas fossem atendidas. É muito importante a gente ter essa noção. A gente precisa olhar isso com bastante atenção e ter confiança que Deus, os bons espíritos, Jesus, vão nos assistir em qualquer situação. Eu, por exemplo, como cego, de vez em quando eu passo por umas situações bastante extremas, mas nunca fui pego numa situação extremamente ruim. Sempre quando elas vêm, antes que elas se conectam ou acontecem de fato, a espiritualidade me retira delas. Então, se alguém que pode dar um testemunho que espírito existe, e espírito bondoso existe, sou eu. Tá? Porque eu sou alguém que já passou por muitas situações e todas elas eu fui ajudado. Tá? Todas, sem exceção. Então, às vezes as pessoas querem me perseguir no campo econômico, assim, mas não acontece. Não sei se os espíritos inibem essas pessoas ou qual é a situação. Mas é muito bom estarmos em contato com a nossa divindade, com o nosso Pai maior, que através dos outros espíritos
seus prepostos mensageiros, onde Jesus aparece como dispensador de bênçãos, nos faz cada vez melhores e nos protegem das situações piores. Então, quando alguma coisa nos acontece, Olavo Bilac tinha uma frase bastante intrigante, que eu já falei, acho que na live passada, mas vou falar novamente. Olavo Bilac dizia: quando eu tropeço numa pedra, eu não a jogo fora, eu levo para a minha edificação, para a casa dele. A gente, no geral, quando tropeça numa pedra, num problema, num desafio, a gente começa a maldizer as coisas. E quando a gente maldiz alguma coisa, a gente atrai para si uma horda de espíritos também que estão nessa faixa da reclamação. Aí a possibilidade de sair da situação é bem mais difícil. Nós vamos estar assim como envolvido por um polvo, né, e com bastante ventosas e tudo mais para não sairmos dela. Então eu tenho uma tranquilidade em trabalhar com isso. Claro que eu não sou santo, nunca disse aqui, não direi em lugar nenhum, mas eu tenho meus momentos de arroubos, mas no geral eu peço. Isso eu peço. Nenhum espírito pode dizer que eu não peço. Sabe? Eu peço, e peço, e peço. Se isso é ter fé, se fé é pedir também, eu tenho fé. Porque eu peço. Eu não tenho vergonha de pedir, porque eu sou um sujeito fraco, vulnerável, em todos os sentidos, na fraqueza espiritual e na fraqueza de olhar. Então, para mim, é muito prazeroso pedir, prazeroso entregar, prazeroso recostar no Senhor, como está em Eclesiastes. Eu deixo sempre, depois que peço, nas mãos da espiritualidade. Ah, você, Emerson, pede diretamente a Deus? Não. Acho que Deus tem bastante espíritos que trabalham para ele, que eu não preciso incomodá-lo. Isso é a minha opinião pessoal. É como eu faço. Eu peço aos espíritos protetores, aos espíritos que cuidam da minha casa, porque tem os espíritos visitadores. Eu peço a eles. E vamos adiante. Sofro alguma coisa quando alguém mexe comigo emocionalmente, sofro. Esses dias eu estava até hoje, não hoje, com a pressão arterial desregulada. Agora voltou, regulou tranquilamente. Então, foi possivelmente uma obra de tanto pedir. Tá? Eu acredito nisso. E aí a gente vê o amor. Se eu falar que eu tenho amor, aquele amor puro, que não se irrita, como diz Paulo de Tarso lá, o amor que não se irrita, o amor que tolera, o amor que é magnânimo, aquilo lá não tem, não. Eu estou trabalhando meu amorzinho, pequenininho, mas dentro das minhas possibilidades. Eu já procuro não fazer mal para ninguém, eu procuro ajudar todos que eu possa ajudar. Esse é meu amor. Sabe? Eu acho que a gente tem que eleger o amor que a gente dá conta e não ficar querendo copiar o amor dos outros. Eu escuto umas histórias magníficas. Eu queria ser igual Chico Xavier. Eu não. Eu tenho certeza absoluta que nessa encarnação não vou nem parecer Chico Xavier. Para que eu vou perder tempo? Eu quero ser Emerson, com a melhor forma de amar possível. Ai, que belo Chico Xavier, sentadinho ou em pé, não sei, 5 da manhã, tomando um cafezinho num bar de Uberaba. Pois é, só que antes
das 5 horas que Chico tomou o café, ele passou a noite inteira em trabalho mediúnico. Isso ninguém fala. Todo mundo quer admirar o Chico e não admirar o trabalho do Chico. E não tentar fazer o trabalho do Chico. É bonito isso. É tão falso. Quer dizer, aí tem certos espíritas que ficam com a voz mansa na hora de fazer a prece, parecem anjos. Aí chegam nas suas casas, brigam, amaldiçoam, etc, etc. Que coisa hipócrita. Para que abaixar a voz? Seja você e vai trabalhando para melhor. Eu, quando criança, não abaixava a voz. Por que agora eu tenho que abaixar a voz de mentirinha? Então, isso não é amor. Isso é faz de conta. Isso é estelionato espiritual. Então, eu acho assim que... Eu sei que é duro ouvir isso, mas para se pensar em fé e amor, precisam se pensar em 2 pilares verdadeiros. O que adianta construir uma casa com 2 pilares falsos? A casa vai cair, vai ruir. Não precisa nem bater um avião nela, ela já vai ruir normalmente. Então, eu acho que isso é que a gente deve repensar com carinho, com amor, sendo a gente mesmo, entender que fé tem aquelas 2 formas de manifestação que eu falei, entender que amor também nós temos situações, o amor próprio, por exemplo, é muito importante. Amor próprio é vaidade. Não, amor próprio não é vaidade, não. Amor próprio é equilíbrio psicológico. Você vai conversar com alguém que não tem um bom amor próprio, você fala qualquer coisa, o cara começa a chorar porque acha que você atacou a ele, etc. Enfim, quem não tem amor próprio é muito infantilizado. Essa é uma coisa para a gente pensar. O amor próprio é imprescindível. Imprescindível. Isso é algo que a gente tem. Amor filial, amor de filho com o pai, amor do pai para com o filho, que não significa que o pai deve tolerar tudo que o filho quer. Amor do filho para com o pai não significa também que ele deva ser subserviente, ele deve ser amoroso, honrar o seu pai e a sua mãe, quer dizer, ver que antes quem o gerou, colocou no mundo em termos de corpos, porque os espíritos não, o espírito não nasce de espírito, foram os seus pais, então os pais vieram primeiro, eles merecem exatamente toda a forma de gratidão. Isso é um amor. Isso é realmente um grande amor. Amor à doutrina espírita, que é extremamente esclarecedora, muito querida para as nossas dores, muito esclarecedora, muito consoladora. Então, são várias matizes que temos de amor. Agora, para ser amor, tem que ser verdadeiro. Porque se não for verdadeiro, não é amor. É qualquer coisa, menos amor. Jesus, espíritos amigos aqui presentes, obrigado por estarem aqui conosco, essas 5 pessoas, que Jesus possa, através de seus mensageiros, abençoá-las. Obrigado por ter aqui me apoiando, o Leandro Vinícius, Dona Célia, que foi quem conseguiu, junto com o Leandro, colocar no ar essa live. E só posso agradecer e pedir nesse instante por aqueles que estão em situação de rua, com esse frio, que eles possam, de alguma forma, se agasalharem, porque me dói o coração não podê-los acolher de uma forma maior.
e que até a próxima live nós possamos caminhar felizes e com bastante fé e amor. Que assim seja.